da situação que está no Brás, né? Kátia, a situação no Brás está bem complicada. A gente tem feito um monitoramento junto com a equipe de jornalismo da Band e a polícia. O número de crimes e assaltos tem crescido muito. Olha essas imagens que são exclusivas da TV Bandeirantes. Olha lá. Ação de bandidos, olha lá. A mocinha tá, olha lá, e mais uma vez eles estão em vários, você vê? Então. E eles roubam, Kátia, não só clientes, mas também os ambulantes. Nossa. Ali é ambulante. Gente, coitadinho do ambulante. Tem roubaram a carga dele. Nossa Senhora, que desgraçados. Além da gente, tem os ambulantes, eles roubam o que passa por ali. A gente, inclusive, fez uma reportagem, a Cíntia Lima. Olha lá, gente, o vidro aberto, não dá, meu Deus. Olha que horror. É horrível. A nossa Cíntia querida fez uma matéria mostrando os detalhes e os números vamos ver. Olha essa senhora, ai, desgracento, vamos ver. Em meio a um ano de muita crise e pandemia, a retomada do comércio, as vendas antecipadas de Natal, o movimento popular aumentando, somam um saldo positivo. Em contrapartida, os números de roubos também estão aumentando, e muito. Na região do Brás, os criminosos agem com covardia e muita rapidez. Ladrões atacam pedestres, clientes, ambulantes, lojas. Não existe trégua. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, em abril, a média era de 3 assaltos por dia. Hoje, o número é pelo menos 7 vezes maior. Mais de 20 furtos e assaltos em 24 horas. Esse aumento estrondoso gera insegurança e pavor na população. Os flagrantes são revoltantes e a presença da polícia torna-se imprescindível. Gente, mas eu te falar uma coisa. Tudo bem, Cíntia tem razão nessa matéria, disse, é uma grande verdade, que a presença da polícia é imprescindível. Sim. Mas a polícia também não pode ser onipresente. Não tem como. O Kátia, de 3 para 21 é muito... São gente, 7 vezes. 7 vezes mais. Como é que faz isso? Como é que você vai lá fazer uma compra? E outra coisa, né? A gente mostrou algumas cenas que a gente tem as imagens. Mas e outras tantas pessoas são assaltadas, ou batem a carteira, você só sente na hora que você vai comprar alguma coisa, nem sabe. Não, e rouba... Prestam queixa. Também, é verdade. A gente está com a Cíntia justamente nessa região, no Brás, centro de São Paulo. Cíntia, você já presenciou agora aí algum assalto, não? Olá, Kátia, boa tarde a todos. Realmente, estou aqui na região do Brás, local que recebe pelo menos 400 mil pessoas por dia, mais precisamente no Largo da Concórdia. Não, com a nossa presença e também da autoridade, porque nós estamos aqui ao vivo também com o Major Razuc, eu acho que acaba de certa forma, né, Major? Obrigada por atender o melhor da tarde. A gente está nessa base da polícia também, lógico que com a nossa presença e principalmente da autoridade, coíbe um pouco a audácia e a covardia desses marginais. E, Major, desde terça-feira, uma força-tarefa, uma operação já foi instalada aqui na região para tentar coibir esses números absurdos que cresceram ao longo do ano, né, Major? Sim, boa tarde. Desde terça-feira, com a abertura dos comércios, esse relaxamento do distanciamento social, a grande quantidade de pessoas que vêm a essa região para tentar comprar presente para o final do ano, houve um aumento muito grande, um aumento populacional aqui na região do Brás. Pensando nisso, a Polícia Militar, desde terça-feira, nós começamos algumas operações pontuais para proporcionar segurança pública às pessoas que vêm aqui nessa região. Sem dúvida. Kátia, o Major está com a escuta, fique à vontade para perguntar. Olha, Major Razuc, muito boa tarde. A gente sabe o quanto que vocês são extremamente dedicados, não só nessa região, mas em todos os instantes e locais de trabalho. Mas com a multidão como essa, é difícil a gente saber quem é bandido e quem não é bandido. E aí vai dar perspicácia e acho que da visão que vocês têm de analisar a postura da pessoa para saber se é bandido ou se não é. Muitas prisões são feitas assim mesmo, à espreita, esperando que aqueles bandidos cheguem e comecem a roubar ou não? Bem frisado aí por você, Kátia. Realmente, em cima disso que você falou, eu acho que o mais importante, até eu conversei um pouco aqui com a Cíntia, eu falei o seguinte, o mais importante de tudo isso, eu acredito que seja a prevenção.
né? As pessoas que vierem para cá, que evitem ficar ostentando, às vezes falando no telefone celular, que isso chama a atenção das pessoas mais intencionadas. Muitas vezes também abrindo a carteira para pegar dinheiro, isso também chama bastante atenção. E aliado ao fato de que, em parceria, nós estamos numa operação conjunta com a CET, em alguns dias a gente deixa aqui todo o trânsito fechado. Certo. É interessante que as pessoas utilizem também o transporte público para vir para cá. Né? Infelizmente, como você bem frisou no começo do seu programa, a Polícia Militar ela não é onipresente. Não consegue. Né? Então, quando existe, eventualmente, a presença de policiais militares em determinada região, essas pessoas mal intencionadas eventualmente vão para outros lugares. Sem dúvida. Importante a gente ressaltar também, viu, Kátia, que embora a polícia não seja onipresente, ela procura de uma maneira muito eficaz, eu estava conversando com o Major também, isso é perceptível, estar muito atenta, muito antenada com cada comportamento estranho. Sim. E com a proximidade do final do ano, né, Major? Muito provavelmente em dezembro, a gente vai ter uma polícia muito mais presente, muito mais atenta para proteger a população, que é o juramento de vocês e o quanto nos orgulha pela profissão que vocês diariamente colocam a vida em risco, né, Major? Sim, com certeza. Obrigado. E certamente, quanto mais ao final do ano formos chegar, nós sabemos que aqui a quantidade populacional vai aumentar e a Polícia Militar estará presente para proporcionar segurança pública àquele cidadão de bem que vem aqui realizar suas compras de final de ano. Com certeza, o Brasil todo, né, Kátia? É assustador esse aumento de furtos e roubos, é assustador. É assustador, mas nessa região mais ainda, porque a gente sabe que as pessoas vão para fazer suas compras, né, Alex? Sim, e ficam distraídas, né? Ficam distraídas. Mas o Alex está falando aqui, eu queria até fazer uma pergunta para o senhor, pode parecer utopia, mas é o sonho de todos nós. Todos os anos, chega final de ano é a mesma coisa, a gente sabe que a situação dos bandidos aumenta e cresce. Isso nunca vai acabar, Major? Assim, vai ter uma hora que a gente vai exterminar isso aí, acabar com esses bandidos. Né? A gente mostra vídeo, tem a cara desses homens, sabe onde ele está, quando é que acaba? Possível, né? Olha, é complicado. A Polícia Militar ela faz um trabalho incessante, tá? Tentando ao máximo coibir esse tipo de delitos, estar presente nos locais onde nos são passados através da segurança pública, são áreas de interesse de segurança pública, onde o índice de criminalidade ele é um pouco mais elevado e nós o que intensificamos ao máximo aí o policiamento para tentar coibir esse tipo de ação deletiva. Agora, é bom, como o Major Razuki disse há pouco, gente, quando você sai, e aí não importa se é a Avenida Paulista, para Brás, para Santo Amaro, para Santana, qualquer lugar. Não fique ostentando, segurando seu celular. Eu tenho que mandar uma mensagem. Entra num restaurante, numa padaria, vai no banheiro e manda de lá a mensagem. Tem que ficar muito atento. A gente está mostrando o Brás, mas ontem a gente estava falando da Avenida Paulista. Sim. E eu morei lá uns bons anos e a gente fica enlouquecido, porque você ouve de longe, pega ladrão todo dia. Então as pessoas acham, porque é uma avenida ou uma região que parece ser, sabe, o coração de São Paulo, como se diz, e que você está seguro. E a gente não consegue mais isso em lugar nenhum, né, Major? É complicado. Como eu falei, parece de forma repetitiva, mas a gente tenta estar em todos os lugares onde os índices criminais são bastante elevados. A presença da Polícia Militar certamente estará lá, mas existe essa migração, infelizmente, né? Quando nós estamos numa determinada região, com o nosso efetivo formado, infelizmente essas pessoas mal intencionadas, eles se dirigem para outros lugares. E sempre vão encontrar uma vítima em potencial, sempre vão encontrar, né, Kátia, aquelas pessoas que não prestam muita atenção em pequenos cuidados que podem fazer a diferença de você ser um cidadão que se torna ou não vítima. São pequenos detalhes, as orientações do Major são fundamentais para que pelo menos a gente precisa sair de casa, precisa ir às compras, às vezes a gente tem que estar naquele local, que a gente pelo menos siga essas orientações para que aquele passeio não se torne traumático, né? Porque é um trauma ser assaltado, né, Major? Sem dúvida nenhuma. Muitas pessoas conhecidas, inclusive, passaram por esse tipo de situação. Torna-se realmente... causa à pessoa uma sensação de impotência absurda, né? Mas, com certeza, a Polícia Militar, a gente vai conseguir diminuir ao máximo esses incidentes aí. Agora, Major... Nossa segurança, né? Não é verdade, Kátia? Mas está aqui.
Agora, a gente está numa região, que é o Brás, muito próximo da Cracolândia. E a gente vê, infelizmente, que a Cracolândia, você disse há pouco, Major, que os bandidos migram, mas as pessoas que ficavam na Cracolândia também migraram. E a Cracolândia, que antes era uma quantidade X de pessoas, agora aumentou muito mais ali e se espalhou por São Paulo inteiro. Então a gente tem uma Cracolândia localizada nessa região e outras pequenas Cracolândias espalhadas. É muito difícil conseguir saber se quem comete os assaltos também não pode estar sendo usuário de drogas, e aí a pessoa que se coloca numa situação dessa tão vulnerável pode ter até a sua vida retirada, porque essa pessoa não está nem dentro do seu eixo normal, né? Verdade. Coincidência ou não, essa região da Cracolândia também faz parte da área onde eu trabalho diretamente, e nós enfrentamos assim uma quantidade muito grande de problemas lá. Os usuários de 2006, quando foram detectados e foi institucionalizado, vamos dizer assim, a Cracolândia, de 2006 para cá, a quantidade quase que quadruplicou. Assim, a quantidade muito grande. Infelizmente, todos sabem que lá é um local onde pode conseguir o entorpecente, onde pode conseguir droga. E para que eles façam a compra desses entorpecentes, das drogas, infelizmente eles fazem o quê? Vários roubos na região dos Campos Elíseos ali. Então é muito difícil, por isso, gente, tem que ficar atento. É aquele trabalho que a gente deve ter preventivo, de aprender a pensar, né, Alex, com a cabeça do bandido, com a cabeça de quem está precisando de qualquer coisa para vender, para comprar droga. E que muitas vezes esses bandidos e esses também doentes, que são esses que vivem dependente químico, esses que vivem na Cracolândia, eles não têm nem noção do que podem fazer. Então, se você reage, você infelizmente pode morrer. Então, não ande com correntinhas. Mas e bijuteria? Não ande. Não ande com celular. Não leve bolsa. Leve o dinheiro, o cartão sempre escondido no corpo. E não brinque, gente. A vida da gente é o bem mais precioso que a gente tem, né? Sempre, sempre. Major, mais uma curiosidade aqui. A gente sempre noticia aqui, né? E mostra prisões, e mostra e valoriza o trabalho de vocês, policiais, que a gente sabe que é incrível. Mas a gente percebe assim, muita gente é pego, é preso em flagrante. Aí vai pra delegacia. E aí, o que acontece? Às vezes o pessoal vai pra rua, eu sei que isso não depende só da polícia, mas por que fica essa coisa de que prende, que solta, que não sei o que? É tanta regra hoje pra proteger o bandido, né, Cátia? Mas são as leis, né, Major? Infelizmente isso daí realmente acontece. São esferas diferenciadas, né? A polícia militar ela atua de forma preventiva e ostensiva diretamente. Muitas vezes acontece realmente sim, a gente efetua a prisão, chega no local, existe audiência de custódia, e às vezes na audiência de custódia, por determinadas circunstâncias que a nós não cabe discutir isso daí, a gente faz o nosso trabalho, que é pegar um indivíduo malfeitor da lei, a gente faz a detenção, leva para a delegacia, e dali para frente realmente o que acontece é um pouco complicado. Eu sei que o cidadão ele se sente muitas vezes revoltado com relação a isso daí, mas leis são leis, né? Eu acho que assim, deficientes ou não, são leis. E a gente tem que segui-las. Por isso que a gente tem que pensar sempre, gente, no seguinte: a gente está num sistema de leis arcaico no Brasil. A maior parte das nossas leis de segurança são de 1940 e pouco, 45, 48. Então, naquela época, essa necessidade que a gente tinha em 48, 45, é completamente diferente da necessidade que a gente tem hoje. Então, precisa uma modificação de leis, mas não. E aí a gente não pode esquecer o quanto que isso também tem que ser individualizado por regiões. O nosso estado de São Paulo requer uma lei diferente do que a gente vê em alguns estados do Nordeste, no sul do país, e é difícil a gente estar num país que é um continente. Então a gente tem que exigir dos nossos governantes, e aí estamos num ano de eleições, é importante a gente pensar nisso, voto consciente. Pense muito bem em quem você vai votar, porque o nosso voto é o que vai fazer a diferença daqui para frente, todos os dias do nosso país. Obrigada, Major Razuc, parabéns pelo trabalho da corporação de vocês. Vocês são grandes heróis, viu? Sempre. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Beijos.